Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta com mais uma lição de nossa EBD. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que tem acompanhado e participado de nossas aulas da EBD, que vão ao ar todos os domingos na parte da manhã. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 2, intitulada Prioridade ou Urgência. É uma lição que trata da questão da mordomia, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, entregou aos nossos cuidados para que nós administremos, lembrando que o mordomo é aquele que administra aquilo que pertence exclusivamente a outrem. Nada do que ele administra pertence a ele. No caso do cristão, ele está a administrar aquilo que pertence única e exclusivamente ao seu Senhor. Deste modo, umas rápidas perguntas para a nossa meditação. Quem é o dono de todas as coisas? Você já parou para pensar nesta questão extremamente importante? Segunda pergunta, quem é o dono do tempo? O tempo é este bem precioso, extraordinário que Deus concede a todos nós e devemos saber aproveitá-lo corretamente. Porém, uma terceira pergunta para a nossa meditação. Sendo Deus o dono do tempo, qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que Ele nos concede? E que responsabilidade enorme pesa sobre os nossos ombros. Entretanto, apenas mais uma pergunta para fecharmos esta parte inicial do estudo desta importante lição. O que é necessário o crente fazer para cuidar bem do tempo de Deus? Tais perguntas são introdutórias para que nós meditemos nestas questões muitíssimo significativas para todos nós. Introdutoriamente, quero dizer que nós somos administradores de Deus e tudo precisa ser administrado de maneira sábia, de acordo com a vontade e prioridades do próprio Deus. Note que eu disse vontade e prioridades do próprio Deus, e não vontade e prioridades nossas. Desse modo, tudo deve ser feito para a glorificação de Deus, porque a administração infiel sempre trará resultados desastrosos. Inclusive, há de se ressaltar que o sábio investimento de nossos bens, talentos, tempo, traz bênçãos incontáveis da parte de Deus sobre nossas vidas. E todas estas verdades, elas são constatadas e podem ser verificadas à luz do texto sagrado. É o que nós entendemos, é aquilo que nós temos convicção absoluta da parte de nosso Deus. Logo, após esta palavra introdutória, passemos para o tópico de número 1 de nossa lição. Meus momentos sejam só em teu louvor. Preste atenção na palavra momentos. É aquele momento de tempo que Deus nos concede. E, logicamente, todos estes momentos devem ser utilizados
unicamente para o louvor de Deus, mas também vividos intensamente. Nesse aspecto, dentro deste primeiro tópico, eu quero ressaltar apenas um ponto importante, qual seja, remir o tempo. Desse modo, estarei lendo Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Veja que texto magnífico e extraordinário este, escrito pelo apóstolo Paulo, obviamente debaixo da direção do Espírito Santo. Nécios aqui literalmente significa insensatos. Então nós não devemos viver neste mundo e nem agir com insensatez, mas de acordo com o texto, agirmos de maneira sábio. A Escritura inclusive recomenda, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dará liberalmente. E a Escritura ensina ainda que a sabedoria é a coisa principal. Agora, a questão de remir o tempo indica que devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível, em razão de que algumas pessoas desperdiçam o tempo que Deus lhes concede e, desta forma, cada minuto vivido é um milagre que não se repetirá jamais. Também, cada momento ou minuto desperdiçado nunca mais poderá retornar ao ponto no qual a pessoa o perdeu, porque o tempo não volta atrás. Então, de acordo com a Escritura Sagrada, devemos aproveitar muito bem o tempo que Deus nos concede. Exemplo de desperdício de tempo. Muita dedicação às mídias sociais. Conversas que são completamente improdutivas e aquelas pessoas que não poucas vezes ficam diante de uma televisão, às vezes por horas a fio. Então, são exemplos de comportamentos que levam pessoas a desperdiçar o precioso tempo de vida que Deus lhes concede. O ideal, portanto, é que a pessoa aprenda a aproveitar bem o tempo que Deus está a dar-lhe, porque o que a Escritura ensina é que o tempo, ele passa rapidamente. Qual o tempo? O tempo de nossa vida. E Moisés escreveu que ele passa rapidamente e nós voamos, ou seja, em uma linguagem figurada, Moisés escreveu que o tempo, ele passa tão rapidamente que se descuidarmos, não o perceberemos. Logo, passemos para o tópico de número 2 de nossa lição. Meus dias sejam só em teu louvor. Perceberam no tópico anterior os momentos. Agora nós estamos falando de dias. Aquele dia de 24 horas. Por exemplo, existem pessoas que vivem hoje, o dia de ontem. Existem pessoas que vivem hoje, o dia de amanhã. E existem poucas pessoas que vivem hoje, o dia de hoje. Segundo alguns, o dia de ontem representa o dia do homem que passou e não volta mais atrás. Porque existem coisas que não retornam atrás jamais. O tempo depois de passado, a oportunidade depois de perdida, a pedra ou a flecha depois de solta da mão, a palavra depois de falada. Então, devemos prestar muita atenção
em cada dia de vida que Deus nos concede. Deste modo, ainda prosseguindo com a minha explanação, alguns defendem que o dia de amanhã é o dia de Satanás. Por qual razão? Moisés e Faraó estavam juntos conversando, lembrando que Faraó ali tipifica a pessoa de Satanás. E Moisés então perguntou a Faraó: quando orarei por ti e pelo teu povo? Surpreendentemente, a resposta de Faraó foi: amanhã. E finalmente, existem aqueles, conforme eu disse e vou repetir, que vivem hoje o dia de hoje. Portanto, uma grande lição para a sua, para a minha, para as nossas vidas. É errôneo vivermos hoje o dia de amanhã ou vivermos hoje o dia de ontem. O correto é vivermos hoje o dia de hoje. E nesta certeza e convicção absoluta de que os nossos dias devem ser vividos para o louvor do Senhor Jesus Cristo, quero explicitamente mencionar rapidamente que devemos prestar atenção em um detalhe que é imprescindível para a nossa vida cristã, qual seja a volta de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que leio a partir de agora. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esta é uma verdade, disse e repito, imprescindível para a nossa vida cristã. Nós, os salvos em Cristo, devemos aproveitar bem os nossos dias e vivê-los única e exclusivamente para o louvor de Deus, na convicção plena de que Cristo a qualquer momento retornará para retirar-nos desta terra e conduzir-nos em direção às mansões celestiais. E finalmente, agora estaremos adentrando no terceiro e último tópico de nossa lição: prioridade ou urgência. Durante a incerteza das dificuldades que todos nós enfrentamos e também da volta iminente de Jesus, a prudência nos adverte: prioridade e urgência. Isto significa dizer que prioridade é aquilo que é o mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar. Urgência é aquilo que urge, aquilo que é eminente, aquilo que pode acontecer a qualquer momento. Deste modo, devemos prestar atenção no seguinte aspecto: Deus quer que durante o tempo de nossa peregrinação nesta terra, porque você sabe, aqui nós somos apenas peregrinos e forasteiros, nós saibamos estabelecer a diferença entre aquilo que é prioridade e aquilo que é urgência. Prioridade, repetindo, reafirmando, reenfatizando, é aquilo que é de extrema importância. Agora, urgência é aquilo que é eminente, aquilo que inclusive pode acontecer a qualquer momento. Sendo assim, estabeleçamos em nossa vida uma disciplina inspirada por Deus para não permitirmos que os nossos dias de vida sejam desperdiçados. Nos preocupemos e nos ocupemos exclusivamente com aquilo que é prioridade. Exemplo, oração, prioridade. Estudar a Escritura Sagrada, prioridade. Cuidar bem de nossos familiares, prioridade. Realizar a obra de Deus. Então, são prioridades. E tem aquelas coisas que são urgentes. Então, saibamos diferenciar uma coisa da outra, mas colocando-as em prática a cada dia de nosso viver, para que a bênção de Deus continue repousando sobre as nossas vidas. E agora estamos começando a finalizar a nossa lição, que conforme eu já disse em vídeos anteriores e vou repetir, é apenas um resumo daquilo que nós estudamos em sua completude
todos os domingos pela manhã, aqui na Assembleia de Deus, Plena Unção, Rua do Amaral, 95, Andaraí, Rio de Janeiro. E queremos convidar você, se quiser e puder fazê-lo, a visitar-nos qualquer domingo destes e participar da escola dominical conosco. Será um prazer muito grande recebê-lo. Estão abertas as portas não apenas de nossa igreja, mas também de nosso coração. E você será recebido com muito prazer e alegria. Conclusão, que os momentos de nossa vida, os dias que Deus nos dá aqui na terra, sejam todos eles oferecidos para louvor, engrandecimento e glorificação do Senhor Jesus Cristo. E finalizamos mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que tem acompanhado as nossas aulas todos os domingos pela manhã e não somente acompanhado, você tem participado intensamente, acompanhando a leitura dos textos escriturísticos e até mesmo tem feito anotações. Então, não se esqueça de curtir o nosso canal no YouTube. Se for do agrado de seu coração, compartilhe e, por favor, acione aí o sininho, porque cada vez que gravarmos mais um resumo de nossa aula da EBD, você será notificado, a fim de que você não perca nenhum de nossos vídeos gravados no tocante às aulas de nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe por Cristo Jesus e esperamos contar com a sua participação novamente em nossa próxima aula, a de número 3.